A Shalom do Eterno, nosso Criador, seja com todos, a graça e a paz do nosso Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos estudar aqui em sua palavra a lição que tem como título a obra dos anjos maus. Gente, existe anjo mau? A palavra de Deus nos revela que existe sim. E conta, irmãos, como tudo começou, como foi que esses anjos que serviam a Deus antigamente se tornaram anjos maus. E a primeira pergunta do nosso estudo diz: está Satanás sozinho em sua obra do mal? Satanás está sozinho em sua obra do mal? O que é que vocês acham? Apocalipse capítulo 12, o verso 7 e 8 e 9. Do 7 ao 9. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha o que a palavra de Deus nos ensina, meus queridos irmãos. A princípio de tudo, Satanás ele era um anjo muito especial nas cortes celestiais. É conhecido como Lúcifer, um anjo de luz maravilhoso, cheio de poder, quando ele foi criado. Porém, esse anjo, ele seduziu uma parte dos outros anjos que havia no céu e quis tomar o lugar de Deus, diz a palavra de Deus. Só que diz que houve uma peleja no céu, uma luta. Miguel e seus anjos, eles lutaram contra o dragão, que foi assim que ele foi chamado por sua rebeldia. Aquele anjo de luz foi chamado de dragão e agora lutou contra o dragão e seus anjos. E diz que não prevaleceu mais o lugar deles ali no céu. Então a gente vê que teve uma parte dos anjos que se uniram com o anjo principal, que era Lúcifer, que passou a ser chamado de dragão, de Satanás, de antiga serpente. E esses anjos foram expulsos do céu. E qual é a obra desses anjos? A obra desses anjos, irmãos, é fazer com que as criaturas de Deus, principalmente todo ser humano, se afaste de Deus, se afaste da presença de Deus, se afaste das leis de Deus, se afastem de adorar a Deus. O objetivo deles é fazer com que a humanidade se perca, se afaste de Deus. Então diz aqui a palavra, a segunda pergunta: contra quem temos que lutar? Efésios capítulo 6. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo. Efésios capítulo 6. Diz aqui que existe uma luta, irmãos. Por quê? Porque o diabo e seus anjos foram expulsos para a terra, a Bíblia diz. E contra quem temos que lutar? Efésios capítulo 6, o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, meus queridos irmãos, que a nossa luta não é um contra os outros, não é um guerreando contra o outro, falando mal do outro, querendo destruir o outro, mas a nossa luta é contra seres espirituais, contra potestades, principados, contra as forças espirituais do mal. Essas forças espirituais do mal que a Bíblia fala, irmãos, é Satanás e seus anjos, e os anjos maus, que existem, que tentam nos destruir, nos afastar de Deus. É contra eles que nós devemos lutar. E diz aqui, a outra pergunta: quantos são os anjos maus? Qual o número dos anjos maus? Vamos ver Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 9. Meus queridos irmãos, se nós enfrentarmos essa luta sozinhos, sem a presença de Deus, sem a presença dos anjos de Deus, jamais teremos como vencer Satanás ou qualquer um de seus anjos, meus queridos. Por isso que é preciso entregar a vida a Deus e pedir que Ele envie seus anjos para lutar conosco, para nós poder conseguir a vitória. Marcos capítulo 5, verso 9. Então o mestre perguntou-lhe: qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
Olha aí, irmãos, somos muitos, um homem endemoniado, e o mestre veio ali expulsar o demônio daquele homem. Mas antes o mestre pergunta: qual é o teu nome? E ele diz que é uma legião, meu nome é legião, porque somos muitos. Então, irmãos, na realidade não existe na palavra de Deus uma numeração X para dar aos anjos maus, mas a palavra diz que são muitos e muitos. Apocalipse 12 chega a dizer que uma terça parte dos anjos de Deus foram arrastados por Satanás lá do céu, foram expulsos do céu, juntos com Satanás, uma terça parte. No estudo dos anjos bons, nós vemos que os anjos de Deus são milhares e milhares, milhões e milhões, milhares e milhares. Então, os anjos do inimigo que ficaram do lado dele é uma terça parte, ou seja, também são muitos, né? Esse espírito aqui diz que é uma legião, isso só é um homem. Legião, meu nome é legião porque somos muitos. Está vendo, meus queridos? Nós precisamos nos apegar a Deus, buscar uma comunhão com Deus, uma vida espiritual com Deus, para que a gente possa vencer. Qual é a principal ocupação de Satanás e de seus anjos? 1 Pedro, capítulo 5. Qual o objetivo principal, a tarefa principal, né, dos anjos maus e ali dos anjos maus e de Satanás? 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos aqui para o verso 8. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Olha aí, tá vendo? Sejam sóbrios e vigilantes, irmãos, porque o dragão, Satanás, ele ruge como o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Essa é a obra de Satanás e de seus anjos. Eles procuram aqueles que servem a Deus para afastá-los de Deus, para devorar, para fazê-los ir para a perdição junto com eles. Meus queridos irmãos, então é preciso, sim, a gente entender a Bíblia, estudar a Bíblia e compreender a luta em que estamos travando, né? É um grande conflito que começou um dia lá nos céus. Esse grande conflito, ele transferiu-se aqui para a terra. E eu e você, toda a humanidade está envolvido nessa luta, nessa batalha. E precisamos da presença dos anjos de Deus em nossa vida para que a gente possa vencer os anjos maus. Então vamos a outra pergunta. A que lugar espiritual foram arremessados os anjos maus? Segundo Pedro capítulo 2, versículo 4. Olhem só, meus irmãos, como é o mundo espiritual onde vivem esses seres terríveis, né? Diz aqui: ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Diz aqui que o Deus não poupou os anjos quando pecaram, quando se levantaram contra ele. Antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas. O mundo espiritual onde se encontram os demônios, os anjos maus, se chama, é chamado aqui nas escrituras de abismo de trevas. Eles vivem nas trevas, são os seres das trevas. Meus queridos irmãos, quando você ouve falar de demônios, de espíritos maus, esses demônios, esses espíritos maus, satânicos, são os anjos maus que foram expulsos do céu. Não são pessoas que viveram nesse mundo e morreram e vivem assombrando as outras pessoas, de forma alguma. Mas esses anjos maus têm por tarefa amedrontar, aterrorizar, trazer destruição à vida das pessoas que vivem nesse mundo, principalmente daqueles que servem a Deus. Então, quem são os demônios? Quem são, né, os espíritos maus? São justamente os anjos que foram expulsos do céu. E a palavra de Deus diz aqui, ó, porque muitos desses anjos conseguiram, 1 Timóteo capítulo 4, porque muitos desses anjos conseguiram. Isso aqui é importante, irmãos, para quem estuda a palavra de Deus. Diz aqui, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito, que é o Eterno, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios,
Olha aí, tá vendo? O que muitos desses espíritos iriam fazer, irmãos, esses anjos maus? Desviar as pessoas da fé verdadeira, introduzindo no mundo doutrinas de demônios, ensinamentos que vêm do pai da mentira, que é Satanás, e todos os seus anjos. Diz aqui: alguns apostatarão da fé nos últimos dias por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Está vendo? Infelizmente, dentro da religião, Satanás e seus anjos fez com que muitas doutrinas, muitos ensinos falsos, eles penetrassem dentro das religiões, e hoje se ensina-se em qualquer igreja aí como se fosse uma verdade. Mas, irmãos, as doutrinas falsas, elas foram introduzidas na igreja para afastar as pessoas do conhecimento do Deus verdadeiro e do conhecimento da verdade sobre esse Deus. Tá bom? Então, muitos se apostataram da fé porque deram ouvidos a doutrinas e ensinos de demônios, de espíritos maus. E o que está preparado para Satanás e todos os seus súditos? O que está reservado, o que está preparado para ele? Mateus capítulo 25, irmãos. Mateus capítulo 25. Esse é um texto que deve chamar a atenção de todo mundo. Um texto que deve chamar a atenção de todo mundo. 25, verso 41. Diz aqui: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, o que é que vai acontecer com todos os súditos de Satanás? O que é ser um súdito de Satanás? É uma pessoa que não serve a Deus, uma pessoa má, que faz os propósitos, do inimigo, que não quer saber de Deus. É um súdito de Satanás. E o que é que vai acontecer com ele? Diz que o mestre vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, todos aqueles que servem a Satanás, que não estão no serviço de Deus, que não entregaram a vida a Deus, infelizmente estão do lado do inimigo, e a parte que vai lhe caber é o lago de fogo, o fogo eterno, o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. É terrível o fim daqueles irmãos que infelizmente estão sendo enganados pelos anjos maus, estão sendo enganados por Satanás, porque eles vão conseguir levá-los a uma destruição total, vão fazer com que muitas, milhares e milhares de pessoas percam a vida eterna. Mas eu quero dizer que existe uma solução para você que está me assistindo, que ainda não fez a sua entrega, a entrega do teu coração a Deus. O inimigo quer levar você junto com ele, mas Deus, seu filho amado, todos os seus anjos estão lhe chamando: venha para cá, eu quero te salvar, eu quero te dar uma vida eterna. Amém? Então que Deus abençoe vocês, possamos, irmãos, confiar em Deus e nos afastar dos propósitos e das artimanhas do inimigo. Que Deus abençoe a todos. Amém.